TV Esporte está de volta, falando de Copa do Mundo de Futebol Feminino. Na quinta-feira, o Brasil enfrentou a Austrália e saiu de campo com derrota. A seleção brasileira levou uma virada e perdeu por 3-2. A nossa repórter Milka Moura foi acompanhar o jogo junto a uma galera que trabalha numa empresa de marketing digital. O expediente na quinta-feira à tarde foi torcendo pela nossa seleção. Enquanto para alguns o dia foi só mais uma quinta-feira de trabalho, aqui na Colina Tech foi dia de vestir a camisa e torcer pela seleção. A empresa de marketing digital existe há 1 ano e 2 meses e é formada por jovens estudantes. E no último jogo do Brasil na Copa do Mundo, enquanto outras empresas continuavam sua rotina, a Colina se reuniu para acompanhar a seleção feminina jogar contra a Austrália. Bola em campo, coração na mão. O jogo começa e a torcida espera ansiosamente pelo primeiro gol. Não demorou muito até Marta abrir o placar. Aos 26 do primeiro tempo, a cobrança de pênalti fez a sala inteira vibrar. 1-0 para o Brasil. Logo depois, foi a vez de Cristiane voltar a balançar a rede adversária. Nem deu tempo de lembrar que aquilo era uma sala de reunião. A comemoração foi a mais alta possível. Enquanto a partida rolava, não existia olhar mais fixo na TV do que o de Amanda e Clara. Os olhos brilhavam com cada oportunidade e a ansiedade falava alto em cada lance. As 2 das 5 mulheres que compõem a equipe da Colina Tech são apaixonadas por futebol. Parar o expediente para assistir a seleção significa muito mais para elas. Desde pequena, assim, sempre gostou muito de futebol. Então, a gente viu a oportunidade de trazer esse sonho da gente para cá, para dentro da colina, né? E poder ver que as meninas estão representando algo que a gente quis desde pequenininha é muito importante. E aí a gente falou com os meninos e não houve nenhuma hesitação por parte deles de parar o expediente para a gente poder celebrar, para a gente poder prestigiar nossas meninas. E foi algo bem legal. Não é só sobre futebol, né? Isso aqui é sobre toda uma história da representatividade, da força da mulher e da participação da mulher, não só no futebol, como na sociedade como um todo. No gramado, a Austrália avançou e conseguiu atravessar o gol de Bárbara. Do lado de cá, preocupação a 1000, mas ainda tinha gente que acreditava na virada. Rapaz, eu tô botando ali 4-0 no bolão, né? Mas vamos ver o que é que ocorreu. Já perdi, mas vamos ver se alguém pelo menos ganha aí. A previsão não foi das melhores, mais um da Austrália. O jogo encerrou em 3-2, mas quem achou que o resultado abalou a esperança dessa equipe está muito enganado. Que as meninas se recomponham, não baixem a cabeça e eu tenho certeza que o próximo jogo vai ser muito melhor contra a Itália, se Deus quiser. E agora vocês vão voltar a trabalhar? Vamos voltar a trabalhar normalmente, segue a semana, segue o horário comercial, vamos lá. Vamos lá mesmo, mas a gente sabe que é raro, né? A gente vê as empresas aí liberando os seus funcionários, especialmente no futebol feminino. A gente sabe que quando a Copa do Mundo é a Copa do Mundo de futebol masculina, todo mundo libera. Todo mundo para, né? O país inteiro para o futebol masculino e eu acho muito positivo isso. Eu acho que tem que ser muito valorizado e as outras empresas também devem pensar dessa forma. Vai servindo de exemplo, né? Exatamente. Espero que pro próximo campeonato seja diferente. É verdade. E vamos falar um pouquinho desse jogo contra a Austrália. Foi uma pena ali, primeiro tempo a gente super confiante do 2-0. A gente sabia, né, que a gente vem acompanhando aí a seleção feminina. Sabia que ia ser um jogo muito difícil e que o primeiro tempo estava ali surpreendendo com aquele 2-0. Como é que foi? Surpreendeu bastante, né? Eu acho que a gente que tá ali acompanhando não esperava que as meninas fossem tão pra frente, assim, fossem tão empenhadas. E a gente tava empolgado. Pelo jogo contra a Jamaica, exatamente, né? Não mostraram o que mostraram no primeiro tempo contra a Foi Austrália. muito bem. O resultado da Austrália contra a Itália deu um ânimo a mais, né? Com certeza. E eu acho que as meninas sentiram isso, que elas poderiam ir mais pra frente, poderiam chegar e acabar vencendo o jogo. E elas foram realmente, conseguiram ali, né, o pênalti primeiro e depois uma bela jogada ali com o Tamires e depois com o gol da Cristiane. Mas a gente viu que ali no final do primeiro tempo ainda acabou saindo o gol. E aí a gente vê que as substituições, né, foram um pouco... A gente viu que a Formiga, ela levou o cartão, mas ela fez uma grande diferença. Depois que ela saiu do jogo, a gente viu que as bolas estavam chegando mais na área do Brasil, né? A gente deu pra perceber bastante, né, essa diferença. A experiência dela e da Marta também, que saíram ali no intervalo. E a Cristiane também. A Cristiane. Ou seja, saiu saíram um pouco as depois, três né? principais jogadoras ao mesmo tempo, praticamente. Mas então... eu
eu acredito que tenha sido um erro de Vadão, assim. A gente soube recentemente que Formiga, ela não saiu por opção, parece que ela teve uma entorse no tornozelo, que foi falado no treino de sábado, segundo Marco Aurélio. Mas hoje parece que já teve uma avaliação, não foi nada tão grave, mas ela não joga amanhã porque tem o cartão. De qualquer forma, a gente viu ali que de repente a Marta poderia continuar no jogo, pelo menos 15 minutos para dar uma tranquilizada, dar um pouquinho mais de experiência. Em relação a isso, Thaís, foi até dito por ela mesma que foi uma combinação feita antes do jogo, mas a gente sabe que combinação não é uma regra, né? Exatamente. E sabendo como precisava daquela postura da Marta ali, não poderia ter ficado um tempinho mais. Por exemplo, a Formiga se machucou, vai tirar a Formiga, deixa um pouquinho a Marta. Até pela questão da liderança, né, dentro do campo. Precisa ter alguém ali com um pouquinho mais de experiência para, de repente, deixar as meninas um pouco mais tranquilas, para começar um segundo tempo bem e voltar no ritmo que estava o começo do primeiro tempo, né? Mas a gente não viu isso. Faltou ali, de repente, o Vadão pensava, não, Marta, dá para você ficar um pouquinho mais, 15 minutinhos que seja. E a gente não viu isso. E a gente tem uma substituta para a Formiga, que era alguém que a gente já queria muito que tivesse em campo. A Andressinha, né? Foi dito agora que a Andressinha vai como titular nesse próximo jogo. A Thaísa, né? Vai um pouquinho mais recuada, vai fazer a função da Formiga como primeiro volante. Sim. E a Andressinha fica como segundo volante. A gente vê uma peça muito importante que já era para ter sido utilizada, que a gente não entende. O que era para ter feito no segundo tempo daquele jogo. Exatamente. Né? A Andressinha já tem uma experiência, apesar de ter só 24 anos, ela tem muita experiência, já participou de uma Copa do Mundo. E a gente vê que o Vadão poderia ter utilizado mais ela desde a primeira rodada, na segunda também, quando precisava de alguém ali para ajudar o time, de repente no lugar da Marta e depois também. A gente vê que ele insiste muito, não criticando a Ludmilla, mas a gente vê que ela ainda tem algumas deficiências, então é algo que a gente percebe no futebol feminino, que precisa evoluir. As meninas não têm base nenhuma, elas crescem. Sim. E depois de muito tarde elas vão para o futebol, como a Ludmilla mesmo, ela era do atletismo. Isso. Então é uma falha e eu acho que o Vadão, ele tá prejudicando nesse sentido. De repente colocasse a Andressinha ali no meio, puxasse a Debinha ali para frente. Até ou a própria experiência, né, Thaís? Ele tá colocando aí atletas que são tão experientes como a Ludmilla, a Luana entrando aí. Elas são muito jovens e, como eu falei, elas têm algumas deficiências, então acaba que nesses momentos elas ficam ainda maiores, né? A gente vê ali que ela tem certos momentos que ela é muito rápida, mas ela acaba pecando num passe ou num chute. E aí, tendo a experiência da Andressinha, por exemplo, a gente poderia ter conquistado ali, né, no final. Ou seja, o Vadão continua fazendo as escolhas erradas que ele fez na pré-temporada, antes da Copa, né? Não, eu acho que de tudo isso, a culpa realmente cai sobre o Vadão, mas não vamos ficar tão tristes, porque temos esperança, sim, da classificação, né? Só uma coisa, a gente não pode deixar de falar que o VAR também errou, porque no final do jogo a gente viu que teve um pênalti claríssimo em cima da Andressa Alves, que o VAR simplesmente não marcou. A gente não sabe se ele comunicou à juíza e a juíza não quis ver, ou se ele nem comunicou e disse que seguisse o lance. Sempre polêmico o VAR. Muito polêmico. A gente viu na Copa do Mundo masculina contra o Brasil sempre também, atrapalhando o Brasil erros, também, né? E nessa a gente viu também. A gente sabe que ajuda muito, mas também pode atrapalhar, mas não vamos perder a esperança. Como eu vinha dizendo, o Brasil só precisa do empate contra a Itália para conseguir essa classificação, e se não conseguir, tentar ir num placar de 1-0 para ser um dos terceiros melhores lugares e a gente seguir aí para a próxima fase da Copa. E continuando falando de futebol, nessa sexta-feira o Brasil estreou com a vitória sobre a Bolívia na Copa América, fazendo 3 gols no segundo tempo. O primeiro tempo não agradou muito o público, o time foi até vaiado, mas reagiu e voltou marcando 3-0. A partida foi de peso também para os cofres. O jogo teve arrecadação de 22 milhões de reais. Que valor é esse, que é totalmente diferente do que a gente vê no dia a dia do futebol brasileiro? É muito discrepante, né? Esse valor é muito alto. A gente vê ali que é uma média que eles fazem pelas pessoas que estavam lá dentro, que é uma média de R$400, por exemplo. A gente pode falar que o futebol está ficando elitizado? Futebol brasileiro, vamos dizer assim? Principalmente esses da seleção brasileira, né? A gente vê ali que em jogos do Brasileirão... O preço do ingresso já diz isso. Exatamente. A gente vê que em jogos do Brasileirão a renda média assim que acontece é entre 600 mil reais, e a gente vê que essa
da seleção brasileira teve milhões, Que né? é muito estranho porque a gente não viu o estádio lotado, né? Inclusive, eles anunciaram que os ingressos estavam esgotados. E aí, ali na estreia da seleção, a gente viu quase 20 mil lugares vazios. Então, fica aí uma dúvida, né? Para onde foram esses ingressos? Por que essas pessoas não estavam lá? A gente realmente não consegue entender. Exato. Vamos falar um pouquinho do jogo, né, contra a Bolívia. O Brasil estreou bem, né? Teve aí sem Neymar, mas conseguiu fazer esses 3 gols. O Felipe Coutinho estava muito bem nesse jogo. Com certeza. A gente viu ali que o primeiro tempo não foi tão bom, né? A seleção ainda estava pegando ritmo, a torcida vaiou, né, no finalzinho. Mas voltou para o segundo tempo um pouco mais para cima. A gente vê ali os destaques de David Neres, né, que estava muito bem, Felipe Coutinho também, que foi muito bem no jogo, apareceu bastante, que a gente precisa muito dele, né? Ele é o nosso 11 ali, mas é aquele 10, vamos dizer assim, aquele meio que realmente aparece pro jogo e a gente precisa disso. Mas também dá um destaque pro Cebolinha, né, que entrou ali no segundo tempo e fez um golaço. Merece, de repente, aparecer entre os titulares. Dizem que ele é até o melhor jogador em atividade no Brasil. Muito bom, muito bom. Realmente, ele foi muito bem no jogo e vem mostrando isso, né? A gente vê ali que no ataque o Firmino não foi muito bem nesse jogo, mas acredito que continue ainda como titular. Mas o Gabriel Jesus entrou muito bem, ele é habilidoso e dá um pouco mais de dinamicidade para o jogo e pode ser uma peça importante também. E falando sobre o capitão, né, ele ficou bem chateado, inclusive, com as vaias. Ele falou que é um jogador do povo, né? Ele estava percebendo que realmente o público estava elitizado e que talvez por isso tenha vaiado. Então, ele ficou bem chateado ali com o pessoal que estava ali, a torcida, né? Que não estava torcendo tanto, estava mais para gongar o time. E o que é que a gente pode esperar do jogo de amanhã contra a Venezuela? O que é que vocês acham? Eu acho que pode vencer, né? Acho difícil o Brasil perder, mas acho que ainda precisa melhorar algumas coisas, precisa ir um pouco mais para frente e se manter mesmo firme, né, nas jogadas, de repente o Cebolinha entrar também. Talvez o Gabriel Jesus, né, titular também, já. Também. Vamos ver, né, como é que vai ser. O jogo é amanhã às 21h30, a gente vai ficar ligado. Infelizmente o tempo é curto, TV Esporte vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e obrigada às meninas também aqui presente, Thaís, Eline. Obrigada, Ju, obrigada, Aline, obrigada, pessoal. Obrigada, meninas, obrigada, pessoal de casa. E você siga as nossas redes sociais, TV O Esporte RN no Facebook, TV O Esporte no Instagram e TV URN no YouTube. Tchau e até a próxima.